Você acompanhou aqui no Diário 27, essa semana, a reclamação da vendedora Vanessa Freitas, que está como suplente nas casas do Tomi Nagatami. E mesmo tendo casas abandonadas e sendo comercializadas no conjunto, ela ainda está na fila, aguardando a chance de ter sua própria residência. Que essas pessoas aí estão tudo vendendo as casas, alugando casa, você pode ir lá, você vai ver um monte de casa vazia lá. E eu voltei com meu marido, eu pago aluguel. E tem vez que não tem nem o que comer, porque a gente trabalha ele trabalha de noite para comer de dia. Nós fomos conversar com a secretária de Assistência Social para saber como está a situação das casas irregulares e o que o órgão pode fazer para colaborar com quem sonha em ter a casa própria. Como que a Prefeitura faz a seleção das famílias que estão aptas para receber as casas sorteadas pelo programa esse que foi feito Minha Casa Minha Vida? Quando o município faz adesão ao programa, ele já escolhe a forma como vai ser a concessão das casas. Não estávamos aqui naquele período, era uma outra gestão, mas na época foi escolhida a modalidade de sorteio. O que isso significa? Que todos teriam direito a fazer a inscrição e concorrer igualmente para a concessão das casas por sorteio. Então, todos os que atenderam aos critérios exigidos pelo agente financiador, que no caso é o banco, e pelo programa, todas essas famílias puderam fazer a inscrição, tiveram seus documentos aprovados e foi para a modalidade de sorteio. Lá foi sorteada a família, então, que iria ser beneficiada. Você sabe explicar para a gente quais são esses critérios de preenchimento? Tem a renda per capita, né, que não poderia ultrapassar aquela renda estabelecida pelo programa, não poderia ter tido nenhum imóvel no nome não poderia ter sido mutuário, né, não pode ter propriedade no nome, uma série de critérios que seria para encaixar as famílias dentro do programa mesmo. Um que mais pegou na época, assim, mais forte, é a renda per capita, a renda familiar e o fato deles não ter sido mutuário de nenhum programa de habitação anteriormente. Durante o processo de seleção das casas, teve algumas pessoas que foram excluídas por não preencher esse perfil? Tiveram, sim, porque a assistência social, a prefeitura, ela só fez a parte de cadastramento. Quem faz análise de documentos e que determina se aquela família está apta ou não é o agente financiador. É quem cuida do dinheiro. No caso seria o banco. O banco. Aqui no município nós tivemos a Caixa Econômica e o Banco do Brasil como agentes financiadores dos conjuntos habitacionais. Então, eles são os responsáveis para dizer se aquela família atende aos critérios do programa. Nessas questões de exclusão, vamos supor, a família foi exclusa, né? Ela não tem o perfil. A casa foi passada para outra pessoa, ela foi disponibilizada para sorteio novamente? Como que funciona? Eu não acompanhei esse processo na época. A informação que eu tenho é que cada família que foi sorteada ficou com um suplente. Então, não se sorteia uma única pessoa, sorteia-se, então, um titular e o suplente para aquela casa. Caso o titular não estivesse apto, ele era passado ao suplente imediatamente. E eu acho, inclusive, na época, me parece que foi sorteado mais de um suplente, porque o próximo poderia não atender também. Então, algumas famílias ficaram como suplente daquelas que que foram contempladas pelo programa, né? Então, existe vamos dizer assim, uma fila de suplentes. Essa fila, ela já andou? Ela tem chance de andar? Como que funciona? Olha, nesse caso aí, todas as famílias que estão lá hoje assumiram, elas foram contempladas, elas foram beneficiadas. Então, todas as famílias, todas as casas foram entregues para pessoas que estavam atendendo aos critérios do programa. A participação da prefeitura encerra aí. A partir daí, o banco assume, então, a coordenação financeira desse empreendimento. A gente percebe que a assistência social ela seria o caminho de ligação entre a população e o agente financiador, né? A gente vê que é o caminho, porque ajuda na seleção, ajuda na convocação, ela faz essa coisa de seleção.
Não seria, assim, uma parte de assistencialismo mesmo do órgão, da pasta, ajudar essas famílias, se tiver que entrar com uma ação no Ministério Público contra essas outras pessoas que estão infringindo a lei, a assistência social não teria como ajudar essas famílias que, na maioria das vezes, a gente sabe que eles são desprovidos de conhecimentos legais. Não caberia aí a assistência social ajudar essas famílias? Não caberia, infelizmente não. O nosso papel se encerra quando nós terminamos, quando nós sorteamos a casa, né? A nossa função dentro do processo era fazer o cadastramento, organizar os documentos e entregar ao banco. A partir daí, encerra a participação da assistência. O que a gente faz para não deixar as pessoas na mão, né? Nós orientamos os caminhos. Então, nós buscamos com a Caixa Econômica, nós buscamos com o Ministério das Cidades, todo o processo. Nós encaminhamos. A maioria das pessoas que vem até a assistência e que recebe a orientação de como proceder, ela já não passa para o próximo passo, porque ela teme se comprometer. Né? Porque tem que deixar, se você vai fazer uma denúncia, você tem que deixar lá o seu nome completo, sua documentação, o endereço da casa que você está denunciando. Mas essa denúncia não... Porque eu acredito que a assistência social deve saber de alguma dessas irregularidades. Essa denúncia não pode ser feita por parte de vocês? Poderia também, poderíamos fazer. A gente denunciaria o imóvel vazio, né? Poderíamos fazer sem nenhum problema. Só que nós não temos essa finalidade dentro do processo. As pessoas que sabem onde estão as casas e que entendem que essas casas estão vazias, porque já houve casos da gente ir lá, a pessoa simplesmente estava trabalhando. Já houve casos das pessoas denunciarem que essas casas estavam servindo para fins ilegais, né, de tráfico, outras coisas. Isso nós não somos da polícia, nós não temos como determinar. Mas o morador também não é, né? Mas aí ele tem o caminho para ele denunciar que a casa está vazia. É simples assim que a gente pode. Nós só podemos orientar. Infelizmente, nós também estamos de mãos atadas.